Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai escutar algumas músicas que falam sobre a grandiosidade de Deus e algumas histórias. E essas memórias que a gente vai contar, elas são baseadas em fatos reais, né? São pessoas que viveram, mas a gente trocou os nomes para dar privacidade, né, às pessoas. Então, a ideia aqui não é que vocês fiquem pensando de quem é tal memória ou quem se encaixa na história, mas de vocês olharem para a história, para a memória e entenderem o que Deus quer falar com você. Vamos contar memórias sobre pais terrenos e como esses pais terrenos refletem a paternidade de Deus. Então, eu chamo vocês para ouvirem, para entenderem e refletirem o que Deus quer falar com vocês hoje. Lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Uma memória sobre o meu pai. São tantas, né, que a gente ganha durante a vida, mas uma memória que me impactou muito com meu pai. Sabe quando a vida da gente está com algum problema? Quando tudo vai dando errado? E de repente as coisas não seguem o rumo que a gente quer? E isso se agrava um pouquinho quando você é casado, né? E o meu casamento não estava indo bem.
estava cada vez pior, ao ponto de a gente chegar à separação. E a gente separou. E eu lembro muito que essa fase, para quem já passou, sabe como é que é. A vida parece que perde o sentido, né? A gente fica em casa, a gente chora muito, a gente se desespera muito. A gente procura achar em algum lugar um caminho, um retorno a poder viver. E naqueles momentos de desespero, a gente não sabe mais o que fazer. Infelizmente, a maioria dos amigos desaparece. A gente fica muito só. E eu lembro que no meio desse desespero, entre crises de ansiedade, em estar sozinho dentro de casa, teve uma noite que eu estava muito ruim. Não lembro qual era a hora. Não lembro. Eu lembro que eu estava entrando já num desespero grande e eu lembrei que eu tinha meu pai. Por que não pedir ajuda ao meu pai, né? Eu sei que para algumas pessoas, para alguns homens principalmente, a relação com o pai às vezes não é tão próxima, mas eu sabia que eu tinha um pai. Eu sabia que eu podia contar com meu pai. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele. Ele devia estar dormindo. Mas quem é pai sempre deixa, né? O telefone ativo para o seu filho. E ele respondeu na hora: "Estou chegando". E quando eu abri a porta do apartamento, que meu pai olhou para mim, que eu consegui olhar para o meu pai, eu só desabei no choro. Porque eu não tinha forças mais em mim para continuar daquele jeito. E eu lembro que meu pai me abraçou, que meu pai me levou até o sofá, e eu chorei no braço do meu pai. Eu chorei muito. Naquele momento meu pai não me julgou, porque para algumas pessoas, porque você é homem, né, você tem que superar, mas a gente é ser humano. O meu pai não me julgou. O meu pai cuidou de mim. E o meu pai ficou ali comigo, até que eu conseguisse dormir em paz. Essa relação que eu tive com meu pai me fez perceber muito que, independente do que acontecesse na minha vida, meu pai estaria ali. Independente de que a minha cama virasse o meu local de choro, ficasse encharcada de lágrimas, o meu pai estaria presente ali do meu lado. Há praticamente uma ligação de distância. E isso me mostra muito a relação de Deus para comigo. Quando eu olho para Deus, eu consigo enxergar um Deus presente. Eu consigo enxergar um Deus que está no barco comigo, que apesar de tudo que possa acontecer na minha vida, Ele está ali, ao meu lado, que as noites podem ser tenebrosas, que o vale pode ser de morte, mas Ele não me abandona. Esse Deus presente é aquele Deus que permanece, e graças a Ele por ter colocado o meu pai na minha vida, porque foi através dele que eu posso olhar para minha alma e perguntar: por que você está tão triste e abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espera em Deus, confia em Deus, porque eu sei que ainda eu o louvarei. Correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Se derrama
estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Muitos me dizem, oh meu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Uma memória sobre meu pai. Infelizmente, eu não tenho uma memória boa para contar, para compartilhar. Eu tive um pai que me fez ver outros homens com muito rancor. Um pai que colocava pouca comida dentro de casa, muita bebida e nenhuma demonstração de carinho. Diante de tantas coisas que eu vivi, sem ter um pai presente, eu entendi e tive que, desde cedo, me tornar independente. Então, eu tive que arregaçar as mangas e entendi que, se eu tivesse que conseguir alguma coisa na minha vida, teria que ser com minhas próprias forças. E foi isso que eu fiz, desde muito cedo. Assim como todo mundo, enfrentei muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Algumas as quais eu
eu perdi, eu tive que chorar sozinha. Mas tantas outras eu venci. E eu sorri, me alegrei sozinha. Até que o maior entrave da minha vida aconteceu. Eu fui amada por Deus. Um Deus que se autodenomina pai. Mas pai, eu nunca tive um pai, eu não sabia o que era ter um pai. Era muito fácil chegar a Deus como Senhor, como Salvador. Eu conhecia os versículos, eu cria em Deus. Mas como pai, não. Até que um dia ele me chamou como filha. E eu sabia que ele queria que eu me entregasse como filha, mas eu não conseguia. Para muitas pessoas pode ser fácil, porque a gente relaciona Deus com o nosso pai terreno. E se você tem um bom relacionamento com seu pai, fica fácil. Mas eu não tive. Mas eu sentia que Deus me queria como filha. E teve um dia que eu senti que Ele estava me chamando. E eu disse, pai, eu não sei se o Senhor quer que eu seja tua filha. Me ensina a ser tua filha. Eu queria ter um pai. E foi isso que aconteceu. Deus me recebeu como pai. E foi o primeiro amor de pai que eu senti na minha vida. Então, que hoje eu posso dizer, eu posso relacionar algo com um pai, não é a ausência de um pai terreno, mas a presença de um pai celestial. Foi onde eu encontrei os altares do meu Deus, o Rei meu, o meu Pai. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu
é sol e escudo, na graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Uma memória do meu pai. Nem sei por onde começar. Talvez por aquele dia em que ele teve uma longa conversa comigo, porque descobriu que eu peguei o bis escondido na farmácia. Meu pai me ensinou sobre caráter. Ou talvez aqueles longos dias em que ele orava incessantemente por mim, porque eu estava tendo muitas crises de pânico. Meu pai me apresentou o Senhor. Ele me criou sozinho, com a ajuda da minha avó. Eu sei que desde o início foi muito difícil para ele. A gente não tinha carro, então eu lembro que todo domingo nós saíamos, pegávamos o ônibus e cruzávamos a cidade para a igreja que fica no centro. Quando terminava o culto, a gente apressava o passo até a parada mais próxima, junto com os outros irmãos. Só hoje eu tenho a real noção do sacrifício que ele fez para que eu conhecesse o Senhor. Desde pequenininha me levava junto para a igreja. Eu lembro que na ceia ele sempre chorava tanto, mas tanto. As lágrimas caíam no rosto dele e eu nunca entendi por que ele se emocionava tanto na hora de repartir o pão e comer o cálice. Hoje eu consigo entender que ele tinha real noção do sacrifício de Cristo na cruz e que ele sabia da importância que havia em repartir aquilo tudo com a comunidade. Meu pai sempre se esforçou muito como pai solteiro para me criar. Trabalhou muito, trabalhava de manhã e de tarde. E, às vezes, quando chegava em casa, ele ainda tirava um tempo para assistir filme comigo, filme de herói. E me colocava para dormir cantando alguma música em inglês. Ele não sabia cantar inglês, mas ele enrolava muito bem. Eu ia dormir rindo. E quando amanhecia o dia, sempre tinha café com leite no meu copo, apelidado de bicudinho. Até hoje, quando eu acerto a proporção do leite, do café e do açúcar e fica igualzinho ao que ele fazia, o meu coração aperta muito. Acontece que hoje o meu coração aperta em muitos momentos. Quando eu tomo esse café, quando eu tomo açaí, que ele tanto amava, quando eu vou ao cinema, nosso momento favorito. Muitas coisas me fazem lembrar que meu pai não está mais aqui. Pois é, meu pai encontrou Jesus pessoalmente. Ele não carrega mais o fardo desse mundo caído. E muitas vezes eu tenho que repetir isso
várias e várias vezes no meu dia para lembrar que o Senhor tem o controle de tudo. Quando isso aconteceu, eu pensei, não é real, esse Deus não pode ser real. Ele levou o meu pai, era quem eu tinha, quem cuidava de mim. E depois eu entendi que Deus estava fazendo uma cirurgia nos meus olhos, para que eu pudesse manter os olhos fixos nele, em Cristo, na obra que Cristo fez na cruz, na obra que meu pai tanto chorava ao lembrar no momento de ceia. Eu fico me perguntando assim, se ele tinha noção do sacrifício, que aquele sacrifício que ele fazia para me levar à igreja todos os domingos seria importantíssimo para que eu aguentasse o rojão de não tê-lo mais aqui, para que eu aguentasse o rojão de viver nesse mundo tão difícil. Eu não sei se meu pai tinha noção, mas o meu Pai Celestial tinha. Desde o início, o meu Pai, o meu Deus, me chamou pelo nome. Desde o início, Ele deu um mandamento para o meu pai e ele obedeceu. O meu pai obedeceu ao Senhor. O meu pai me apresentou o Senhor, me mostrou o caminho. Desde o início, o meu Pai Celestial sondou o meu coração e me acompanha desde então. Quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Diante e sobre mim põe a tua mão.
com meu pai. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai trabalhava e estudava. E aí ele sempre estava em casa no finalzinho da noite e às vezes no final de semana, quando ele não estava trabalhando. E eu lembro que ele sempre virava a noite estudando. E eu tinha muito medo de escuro, muito medo de escuro. E aí uma das noites eu acordei de madrugada. E aí eu vi uma luz acesa e eu não sabia o que era, mas eu queria ver o que era aquela luz, porque eu estava com muito medo. E aí eu fui em direção àquela luz. E aí quando eu cheguei na cozinha era meu pai, que estava estudando. E aí ele se abaixou na minha altura e falou: "Tá tudo bem?" E eu falei que estava. E aí ele sorriu, me abraçou e me levou de volta para minha cama. E aí lá ele ficou me alisando e me botou para dormir de novo e ficou zelando meu sono por um tempo. E eu lembro que depois ele voltou a estudar e falar e pensar em memórias com meu pai me fazem pensar muito no sacrifício que ele fez por nossa família. E o quanto ele sempre dava um jeito de estar presente, mesmo tendo desculpas para não estar, porque ele trabalhava e estudava. Mesmo quando ele não estava presente fisicamente, ele dava um jeito de estar presente. Então, ele sempre mandava uma foto, fazia uma chamada de vídeo, mandava uma mensagem. E isso sempre foi muito bom para minha família, porque isso sempre nos acolheu de uma forma muito incrível. E quando eu penso na relação do meu pai com o terreno, com o meu pai celeste, eu penso muito no sacrifício que Deus mandou o seu filho fazer por nós. E que quando as coisas apertam, quando a gente está naquela noite mais escura da alma, como eu estava naquele quarto, ele manda aquela luzinha e nos abraça e sorri pra gente e fala que vai ficar tudo bem. Meu pai me ama por quem eu sou. Eu não fiz nada para merecer o amor do meu pai. E ele me ama. Assim como Deus nos ama. E por esse amor, a gente deve ter uma entrega total. A gente deve honrar e glorificar a Ele. Para que quando ele chegue, a gente possa abraçar, ver aquele sorriso e entender que toda a glória e todo o louvor deve ser dado somente a Ele. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração
ó Senhor. Bom, a memória do meu pai. Meu pai, ele foi um pai muito presente, sabe? E tem uma memória muito específica que eu já contei para algumas pessoas e a galera acha meio engraçado, meio vergonhoso, na verdade, porque era o meu primeiro dia na autoescola. E aí eu tinha combinado com meu pai que ele ia me levar, né, show, tranquilo. E quando chegou no dia, ele teve trabalho para fazer e não pôde me levar. O telefone dele estava descarregando. E aí ele falou, olha, não vai dar para eu chegar, tenho muito trabalho para fazer, veja se você vai de outra forma. Ok, né? E nesse meio tempo, o instrutor falou comigo, perguntou se eu podia trocar de horário para ficar mais tarde, porque tinha outro aluno que precisava. E eu falei, né? Já como o pai não vai me buscar, então tranquilo, eu posso trocar de horário, não tenho mais essa pressa. E aí, beleza, me arrumei, tranquila, né? Peguei um Uber e fui. E quando eu tava chegando na rua da autoescola, eu vi meu pai na frente, né, do prédio, eu tipo, oxi. Aí eu desci, fui falar com ele, e eu, pai, por que você tá aqui? Você disse que ia ter trabalho e tal. Aí ele fez, não, é porque meu celular descarregou, eu não tive como falar com você, mas eu consegui agilizar as coisas para estar no seu primeiro dia de aula, porque eu queria estar na sua aula. Tipo assim, ele queria estar dentro do carro comigo. Era eu, o instrutor, e ele atrás. É real. E aí, eu lembro que eu ri muito, porque eu falei, meu Deus do céu. Sendo que aí, né, ele, não, mas seu instrutor me falou que você atrasou a aula. Então, eu fiquei esperando aqui só para desejar boa sorte para você e que você tenha uma boa aula. E tipo assim, era uns 30, 40 minutos, sabe? De uma aula para outra. Então, ele ficou me esperando sem fazer nada, só para me ver chegar na autoescola e dizer, minha filha, vai dar tudo certo. E eu lembro que eu ri muito, porque eu achei muito engraçado. Depois eu achei muito fofo, né? Tipo, ele me esperou. Mas, depois que eu parei, né, pra pensar, eu pensei, caramba, o quanto meu pai cuida de mim, o como ele me ama, sabe? Que apesar de, às vezes, parecer um pai coruja muito vergonhoso, sabe? Mas é um pai que me ama tanto que ele ficou me esperando. Ele queria estar na aula junto comigo pra me ver. Só para me ver dirigir. A primeira vez eu estava pegando num carro e ele queria ver isso. Ele queria acompanhar o meu crescimento. Ele queria estar ali do meu lado, vendo, sabe? E eu fiquei pensando, caramba, se meu pai, que é um pai terreno, cheio de defeitos, me ama desse jeito, como Deus não deve me amar? Como o amor dele não deve ser gigantesco, tão cuidadoso, tão presente, que ele quer estar ali, sabe? Em todos os momentos. Sejam ele grandes, sejam ele pequenos, mas ele quer estar lá. Ele quer me ver crescer, ele quer me ver superar barreiras, ele quer estar ali durante todo o meu crescimento. Ele não é aquela pessoa distante que quer me ver pelo Instagram, ou tipo... Não, ele quer estar ali do meu lado, se possível ali do lado do instrutor, na cadeira dele. Mas ele quer estar lá porque ele quer me ver. Ele me ama tanto, ele cuida tanto de mim, assim, que ele quer estar lá. E Deus, ele olhou para mim e disse que queria ser meu pai. Ele me escolheu enquanto filha. Ele escolheu me amar. Ele escolheu me proteger. Ele escolheu estar ali. Foi escolha dele. Ele olhou para mim, mesmo sem eu merecer, mesmo eu sendo uma pessoa toda, né, ser humano. Mas ele olhou e fez, eu quero amar você, eu quero estar ali para todos os momentos, no que você precisar, porque eu sou seu pai e eu te amo. E essa é a história do meu pai. Vocês viram, né, várias outras memórias aqui. E uma coisa que eu acho bem interessante é que não importa o pai terreno que você tenha. Ele pode ser um pai, assim, como eu, tão presente, que está ali como o sol, né, o tempo todo você vê. Um pai distante, ou até mesmo que você não tenha memória de um pai, que você não tenha ele ali. Mas Deus, ele é um pai constante. Então, não importa o pai terreno que você tenha. Deus, ele sempre vai estar ali. Não importa o que aconteceu com você, quem você é, Deus, ele escolheu ser seu pai. Ele escolheu olhar para você e dizer, você é meu filho amado, eu te amo, eu quero estar ali para você o tempo todo, você me vendo ou você não me vendo. Eu sou seu pai. E assim eu queria chamar as crianças para fazer uma apresentação e mostrar que tipo de pai Deus é.
mas tem um pai que não te deixa. Mesmo se você errar, ele deu seu filho pra se entregar. Lá na cruz em seu lugar, seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Tem pai que é como o sol, todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar. Lá na cruz em seu lugar, seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Vamos ficar de pé e cantar juntos essa canção? Com suas palmas. Dai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os nossos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tempo abençoado, não é isso? Testemunhos aqui que ouvimos, memórias e as músicas combinando, um momento maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre os pais, sobre desde os pais. Eu quero ler, um texto, não precisa abrir, vai ser rápido, em Provérbios, capítulo 1. Provérbios é um livro que Salomão escreveu na sua velhice, e a ideia desse livro não são promessas para nossas vidas, mas sim ensinos, são poesias, poemas que são para que a gente possa aplicar na nossa vida, mas que Salomão viveu e disse assim: olha, eu fui por esse caminho, não foi bom, e eu quebrei a cara, então vá por esse caminho. Ou eu fui por esse caminho e foi bom, continua nesse caminho. Então a gente tem que ter muito cuidado quando pegar provérbios, para não dizer assim: olha, provérbios são promessas da Bíblia que Deus está dizendo que vai se cumprir na minha vida, como muitos pregadores fazem aí, e não é isso que a Bíblia está dizendo. E só para ter esse cuidado. Mas lá em Provérbios capítulo 1, logo no início, ele vai falar sobre sabedoria, que é justamente o tema de Provérbios. O capítulo 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, como algumas versões dizem. Mas os tolos, preste bem atenção nisso, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. É interessante que logo depois que ele fala sobre sabedoria, disciplina, conhecimento e temor do Senhor, ele vai falar para os pais e vai dizer assim: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Então, logo depois de ele falar de sabedoria, do temor do Senhor, ele dá um conselho para nós que somos filhos, todos que são pais, um dia foram filhos ou estão sendo filhos e também são pais. Tem um pastor amigo que gosta de dizer assim: fazer filho qualquer um pode fazer, agora ser um pai é um processo. Se transformar num pai, verdadeiramente pai, é um processo. Mas ser filho é só você ter biologicamente condições de fazer um filho. E aí você faz. E é justamente sobre esse cuidado de paterno
e resgate de paternidade que eu queria falar com vocês. Queria falar hoje como um pastor e como um pai, como um amigo que senta com você para conversar. Se tivesse um tema para eu dar hoje, para o que eu ia falar, eu queria falar sobre um amor que constrói um caminho de sabedoria e temor a Deus. Talvez fosse esse o tema. Mas eu quero começar dizendo para você o seguinte, e isso foi falado aqui nas memórias. Eu acho que foi Melise que falou que não tinha um pai presente, nas memórias dela não tinha um pai presente, mas Deus se fez presente como um pai. Deus, ele escolheu se revelar de uma maneira. Deus escolheu se revelar de uma maneira. E o nome dessa maneira foi Pai. Como diz o teólogo D.A. Packer, o nome cristão para Deus é Pai. A Trindade Santa, de certa forma, se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E isso de resgatar a paternidade, de resgatar o valor do Dia dos Pais, de resgatar o valor da pregação de uma paternidade correta, tem muito a ver com o resgate do próprio Evangelho. Porque Deus, o Pai, ele fez um sacrifício quando ele enviou o seu Filho como um sacrifício vivo, e Jesus morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar, e depois enviou o Consolador para nos consolar, que é o Espírito Santo, que é Deus, para levar nossas orações ao Pai. E com tudo isso, Deus nos adotou como participantes da sua família. Ou seja, se Deus quisesse viver só na Trindade, só o Pai, Filho e Espírito Santo, ele já estava em comunhão, ele não precisava mais de nada. Mas ele resolveu nos adotar na sua família como filhos. E a maneira como ele quis se revelar para nós foi como Pai. Ontem eu terminei de assistir um filme longo. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse filme. O nome do filme é A Liga da Justiça de Zack Snyder. Ok? É esse mesmo? Acertei agora? Muito bem, lá, obrigado. A turma da Marvel não vai gostar, né? Porque tem uma briga com Marvel e DC, né? Essas coisas. Não sei se é DC ou se é DC, não sei, mas se eu corrigir em inglês, eu sou igual a sua historinha. Eu vou inventar inglês aqui, viu? Lari. Mas é um filme longo, de 4 horas. Mas fazia tempo que eu não assistia um filme tão cristão, que prega o Evangelho e que resgata a paternidade. Fazia muito tempo que eu não via um filme assim. Um filme de super-herói que resgata a paternidade e a fé em Deus. Eu até brinquei aqui de manhã com o pessoal, dizendo assim, eu nunca vi Batman tão crente. Porque Batman diz assim, Deus nos abençoe. Alfred, você tem que ter mais fé em Deus, Alfred. O tempo todo Batman falando sobre fé. E você vai ver no filme todos os super-heróis com problemas na área de paternidade. Cyborg com problema com o pai. The Flash. É The Flash ou é Flash, né? Flash com problema com o pai que está preso. Superman com um pai que já morreu. Aquaman, problema com o pai. Batman com saudade do pai que foi assassinado. Todos com histórias. A única que não tinha problema com o pai, pelo menos não é isso que o filme revela, é Mulher Maravilha, que estava distante de casa, da mãe, mas
mas isso não independe do show de interpretação da atriz e do personagem dela. Não diminui em nada o personagem dela no filme. Mas os personagens traziam memórias o tempo todo. Justamente o tema do que nós estamos falando aqui. Memórias boas e memórias ruins com os seus pais. Memórias que lhes aprisionavam o passado e memórias que muitas vezes lhe prendiam o passado e não deixavam viver o presente e muito menos projetar o futuro. E o filme dá o tempo todo essa mensagem. Você tem que olhar para o futuro, tem que projetar o futuro, mas o futuro ele começa agora. Então, ei, acorda, levanta a cabeça, acorda. Não se prenda ao passado, cuidado. Talvez você tenha um pai que tenha lhe abandonado. Talvez você tenha tido um pai que não foi um bom pai. Talvez você tenha tido um pai que não foi exemplo de um grande pai. Isso, de forma alguma, diminui o conceito de paternidade que a Bíblia ensina. Como algumas ideologias estão tentando fazer com o conceito de paternidade, com o conceito de maternidade, com o conceito de cristianismo. É como se quisessem pegar a cultura judaico-cristã e jogar no lixo. Aí tem um filme da cultura pop que prega o evangelho contra tudo e contra todos que têm se levantado contra a cultura judaico-cristã. Amém para Zack Snyder. Louvado seja Deus pela vida dele, pela coragem dele de fazer um filme que confronta uma cultura que está cheias de demônios por causa dos seus traumas e tem querido, tem desejado e tem feito com que seus traumas se transformem em leis para mudar a lei que é de Deus. Para mudar a maneira que como se cria filho, para mudar a maneira que o marido deve estar com a esposa, para mudar a maneira de que homem é homem, mulher é mulher, para mudar tudo. E às vezes a gente fica preocupado, particularmente eu como pastor que tenho ouvido pais lamentarem em crise, chorarem muito. E eu tenho dito para eles, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo principado e potestade que se levante. Nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual e precisamos ter muito cuidado com isso. Porque as trevas têm tentado se levantar, mas as trevas elas não conseguem. Elas não têm poder para a luz. Por isso que nós como pais, e nós como filhos, e nós como cristãos, precisamos voltar à palavra. E à luz da Bíblia, ensinar sabedoria aos nossos filhos. Investir tempo neles. E aqui eu quero trazer alguns conselhos para os filhos, e depois eu trago alguns conselhos para os pais. Primeiro conselho para os filhos. Baseado em sabedoria de Salomão, de Provérbios. Filhos, guardem seus corações. Guardem em seus corações os conselhos dos seus pais. Guardem em seus corações os conselhos dos seus pais. Seus pais podem ser imperfeitos, podem ser falhos, mas se seus pais estão submetidos a muitas vezes sem conhecimento, sem formação intelectual, mas tem uma palavra de sabedoria, e eu estou falando de pais aqui, pais que são submissos à palavra. Porque tem pais e tem pais, né? Tem pais que a gente não tem como seguir conselho. Eu, particularmente, tenho algumas coisas do meu pai, memórias boas do meu pai. Eu não posso jogar tudo fora, mas eu posso dizer para vocês que 99% não dá para guardar. Porque eu não tive um bom pai. E aqui não são memórias
de interpretação aqui é minha história real. Eu não tive um bom pai. Meu pai bebia muito. Meu pai chegava em casa embriagado. Meu pai batia muito na gente, sem motivo. Meu pai cobrava coisas que não ensinava. Meu pai já tentou tocar fogo na nossa casa. Meu pai já nos humilhava. Meu pai já chegou a chamar os filhos de o bolo fecal da humanidade. Coisas que eu trago e de vez em quando tenta me derrubar. Como meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos. Um irmão não quer casar. Termina um noivado. Ainda bem que ele está, pelo menos com a última noiva dele, já faz um tempão. Mas termina um noivado, começa um namoro, termina um, começa outro. 42 anos. Eu tenho uma irmã que não quer casar porque ela não quer casar com um homem igual ao meu pai. E ela diz isso claramente. Para que eu vou casar com um homem igual ao meu pai? Prefiro ficar solteira. Trabalha, estudiosa, vive sozinha, o salário dela não está nem aí para homem. Eu tenho um irmão que está casado, graças a Deus está bem com a sua esposa, mas passa por lutas também. E eu tenho uma irmã que é lésbica. Então eu estou falando com conhecimento de causa. De dentro da minha casa, de uma família totalmente desestruturada. Totalmente desequilibrada, totalmente sem direção, sem rumo. Mas toda vez que esses meus irmãos estão passando por lutas, por dificuldades, eles escutam aquele que teve o encontro com o Deus que se revelou como Pai. Toda vez que os meus irmãos estão passando por lutas, eles desabafam com o irmão que se encontrou com um Deus que se revela e que se revelou e que continuará se revelando como Pai. Porque é esse Deus Pai que é perfeito, que nos ama, que nos guarda, que nos adotou como filhos. É esse Deus Pai que resgata a nossa dignidade, que resgata a nossa humanidade, que nos adota numa família. Por isso que eu sempre digo para as pessoas que são arrebentadas pela vida, olha, se você teve um encontro com Cristo, a maldição tem que terminar em um lugar. Quando você encontrou com Cristo, é nova criatura, agora é outra coisa, é outra realidade. Jesus entrou na sua vida. Deus é o seu Pai, você agora é filho. Viva com identidade de filho de Deus. Por mais ruim que seu pai foi para você, você agora tem um Pai celestial que cuida de você. E que às vezes põe outras pessoas na sua vida para fazer aquela figura do pai terreno que você não teve. Já outros têm bons pais, excelentes pais, mas com tudo isso ainda são imperfeitos. E aqui eu não quero colocar que você, filho, e eu que sou filho, não quero que você coloque um peso nos seus pais, os pais bons, mais do que o que eles podem carregar. Escute os conselhos dos seus pais. Filhos, outra palavra aqui para os filhos. Vigiem os conselhos dos blogueiros e das ideologias. Vigiem a quantidade de porcos, baratas, escorpiões, vomitando lixo na internet contra a palavra de Deus, contra conceitos bíblicos, e os crentes entrando de cabeça sem examinar a Bíblia, sem colocar a luz diante daquela ensino de Satanás, de demônio, literalmente, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, a operação do erro, ganhando força no meio do povo, vãs filosofias. E a gente tem que aceitar, a gente tem que concordar,
A gente não tem que concordar com a obra das trevas, irmãos. Adolescentes que estão aqui, em nome de Jesus, obedeçam aos seus pais, não aos blogueiros, não aos youtubers da vida, não aos filósofos da internet, não aos ideólogos da internet. Cuidado para o buraco que você está indo. Quando a luz brilha no meio desse povo, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Quando a luz brilha, quer ver as trevas ficarem desesperadas, põe uma lanterna dentro de um esgoto, abre uma caixa de gordura, deixa entrar um fecho de luz lá dentro, só para você ter a dimensão da podridão do inferno. O que é que vai sair de dentro de uma caixa de gordura? Se não é barata, se não é escorpião, ou outros bichos que tiver lá dentro? Porque eles não suportam a luz. Mas nós estamos diante de uma cultura que a gente não pode falar nada, não pode dizer nada. Até o português estão mudando. Daqui a pouco a gente não pode mais chamar pai, vai ser pades. Porque não é mais todos, é todes. Ridículo isso. E tem crente batendo palma para isso. Eu tenho um sério problema até na fé dessas pessoas, se são realmente crentes. Ou se são enviados de Satanás para dentro da igreja de Jesus. Literalmente. Desculpe minha franqueza. Adolescentes, não fiquem zangados comigo, mas eu estou falando aqui em amor, como um pastor e como um pai. Sexta-feira a gente vai ter um paintball, vocês me pegam lá. Descontam lá se tiver com raiva. E eu vou também. Ó, alguém já disse, pode deixar aí. Só quero lembrar que eu fui fuzileiro naval e eu era bom no tiro. Só para lembrar isso aí, viu? Filhos, por mais que você não tenha tido um pai perfeito, Deus que é pai e que é perfeito estará do seu lado. Amém? Por mais que você não tenha tido um pai perfeito, na hora da dor, o Pai Celestial está contigo. Filhos, o fato de seu pai terreno não ser bom, não quer dizer que a paternidade e a família sejam ruins. O fato de a sua família, como a minha família talvez não foi estruturada, não quer dizer que a família seja uma coisa ruim e que paternidade seja uma coisa ruim. Não entre nessa. Satanás tem usado pessoas para ensinar isso. Não entre nessa, pelo amor de Deus. Família é coisa boa. Amém? Família é coisa boa, que tem coisa melhor do que domingo de manhã, depois do culto, à tarde, família reunida, cantando, depois briga, depois se beija, chora, abraça, faz um almoço bem legal, como uma família que hoje se reuniu, aí era churrasco e outro levou feijoada, aí disse feijoada não combina, mas é família, irmão. Quer saber se feijoada combina com churrasco? Quer saber que está todo mundo junto e misturado? Ô, glória! Porque é bom. Porque a paternidade, estavam celebrando a paternidade ali. Estavam celebrando o que o mundo diz para não fazer. Estavam glorificando a Deus. E nós precisamos resgatar esses valores dentro das nossas casas. E aí eu quero agora partir para o conselho aos pais. Os nossos filhos, a gente precisa, e vocês filhos, cuidado. Essa semana a gente viu aí uma tragédia numa família aqui de Natal, um jovem que faleceu, filho daquela cantora. Imagina a dor no coração daquela mãe, e do pai, por causa de violência psicológica na internet. E aí um conselho agora para os pais. No mundo onde muitos pais são movidos pelo sentimento de culpa, e muitas vezes eu particularmente tenho um sentimento de culpa,
também, talvez alguns pais aqui tenham também, e pelo desejo de compensar a sua ausência e as suas falhas aos seus filhos, poucos são os que investem tempo no que o provérbio está dizendo. Inculcar sabedoria na vida dos filhos. Inculcar sabedoria na vida dos filhos como estilo de vida. Construir sabedoria na vida dos filhos é mais difícil. Não é à toa que lá em Deuteronômio diz assim: guarda a palavra de Deus no teu coração. Deus é o teu Deus. Tu inculcarás na vida dos teus filhos. Inculcar a palavra. Não é à toa que lá em Provérbios diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. É assim que diz? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. É assim que diz? Ensina o teu filho no caminho, você vai com ele. Aí volta para Deuteronômio capítulo 6, é deitado, é sentado, é almoçando, é jantando, é tomando açaí, é tomando sorvete, é assistindo um filme da DC, é assistindo um filme da Marvel, é assistindo um romance, é assistindo um desenho animado. Peter Pan, é? Alguém falou Peter Pan aí? É assistindo o filme, é passeando, é viajando, é o tempo todo, é fazendo o link com o Evangelho. É o tempo todo você inculcando a palavra de Deus na vida do seu filho, inculcando a palavra de Deus. E a ideia de inculcar a palavra de Deus na vida de um filho é de cavar um buraco, é de você cavar um pouquinho e o seu filho está crescendo, e o buraco está sendo cavado. E você vai cavando o buraco e o seu filho está crescendo. E você vai cavando o buraco e o seu filho está crescendo. E você vai cavando, vai cavando, vai cavando o buraco, vai cavando o buraco, vai cavando o buraco. Quando o seu filho perceber que ele está grande, que ele podia sair do buraco, o buraco está maior do que ele. Porque você inculcou a palavra de Deus na mente dele. Mas quem tem inculcado a palavra do inferno na mente dos nossos filhos são muitos youtubers, tiktoks da vida, blogueiros da vida, que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento de nada. E muitas vezes nós deixamos nossos filhos entrar por essas falácias, por essas mentiras, e nós, como pais, sempre ocupados demais, não temos tempo de estar junto dos nossos filhos, ensinando para eles a palavra de Deus. E aí nós somos caretas demais, muitas vezes nós somos chatos demais, mas deixa eu dizer, e eu não quero colocar culpa em cima de você, veja bem, tanto é que eu falei de culpa e eu me coloquei. Eu não quero colocar culpa em cima dos pais. Nós já carregamos essa culpa. E Satanás é perito em colocar culpa. Eu quero colocar graça. Eu quero que inculque na sua mente a graça de Deus. E que você faça pontes com o Evangelho de tudo que você vive, aproveitando os momentos com seus filhos. Hoje eu estava citando aqui o exemplo da minha filha do meio, Lívia, que aí a gente conversando em casa na hora do almoço, Larissa é qualidade de tempo, Lívia, eu disse, não, Lívia é todas as linguagens do amor, Lívia, ela tem. Todas as linguagens de amor, Lívia tem. Qualidade de tempo, palavra de afirmação, presente, o que você der, Lívia quer, ela tá lá. Benjamin, palavras de afirmação, qualidade de tempo também. Todos têm essa característica da qualidade de tempo. Mas uma vez eu estava saindo aqui, aí Lívia disse, você não sai comigo. Porque ela já diz assim, você não sai. Ela não diz, pô pai, faz tempo que saiu. Não, ela já diz, não sai. Ela já aumenta, é hiperbólica, né? Eu não sei se o seu filho é hiperbólico, mas faz parte dessa geração de 13 anos de idade, né? É normal. Aí eu saí com ela para tomar um açaí. Aí, sem perceber, ela não percebeu, mas aí eu fiz assim, ela botou a mão e a gente saiu de mão dada. Aí eu fico brincando, minha namorada está aqui do meu lado. Aí ela já tira a mão com raiva, né? Pai, tu não pagar mico, pai. Não para com isso. E a gente foi tomar um açaí, mas a alegria dela, daquele tempo, daquele momento, de estar tomando um açaí com o pai. Para ela foi muito importante.
não foi o que a gente investiu no açaí, não foi sair, não foi o lugar, não, foi o momento. Nós, pais, precisamos resgatar a paternidade também, investindo na vida dos nossos filhos com qualidade de tempo. Ou com tempo de qualidade, o que você quiser achar melhor. Nós estamos ocupados demais, nós queremos tudo demais, nós trabalhamos demais, nós estamos cansados demais. E como falou aqui Larissa nas memórias dela, por mais cansado que seu pai tivesse, como ela citou o exemplo, à noite tinha tempo de assistir um filme e às vezes ainda contar historinhas em inglês ou cantar uma música em inglês que nem sabia, mas cantava. Isso é investimento de tempo. Ou de levar para a igreja. De levar para a igreja, como ela disse, hoje eu percebo que eu era levada para a igreja e atravessava a rua e pegava o ônibus, a gente não tinha carro. Hoje o menino de 1 ano de idade diz assim, não quero ir para a igreja não. Nem fala direito, mas já diz assim, eu não quero ir para a igreja. E o pai não, de acordo com a nova psicologia moderna, da nova sociologia moderna, da nova filosofia moderna, de acordo com o Jornal Nacional, de acordo com William Bonner, que agora está com um bigode e barba, de acordo com o Instagram, com a blogueira do Instagram, de acordo, siga gente decente, pelo amor de Deus. Tem muita gente decente na internet. Mas de acordo com só gente errada, sabe? Só gente errada. Não pode levar o filho para a igreja. Não pode o quê? Tem hora que é sim e não é não. Tem hora que o filho precisa ouvir não e ele está querendo ouvir não porque ele quer um pai. Mas tem hora que o filho está querendo ouvir o sim. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou querendo ser duro aqui não. Pelo contrário, o que eu estou querendo é levar vocês para um caminho de sabedoria. Um caminho de sabedoria é um caminho muito mais difícil, porque é de muito mais conversa e muito menos de sim não. Às vezes, você tem que dizer sim e não. Mas na maioria das vezes você vai ter que gastar tempo para construir sabedoria na mente dos seus filhos. Na maioria das vezes você vai ter que chamar para sentar e para conversar. E muitas vezes nós não temos também paciência para isso. Agora, algumas vezes a gente precisa deixar o nosso filho descansar. E algumas vezes a gente precisa dizer, cara, menina, menino, é sim e não é não. A palavra de Deus, ela não tem 2 caminhos. Ela não tem vários caminhos. Ela tem um caminho. O nome desse caminho chama-se Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, que foi dado pelo Deus que quis se revelar como um pai, como eu disse no início. Por mais difícil que tenha sido a nossa família, a nossa jornada, os conceitos judaico-cristãos não mudaram. Não mudaram. Deus quis se revelar como um pai, e Ele continua se revelando como um pai, e Ele continuará se revelando como um pai, e o Filho dele continua sendo enviado para salvar vidas, para restaurar famílias, restaurar pessoas, e o Espírito Santo continua sendo enviado e habitando em nós para nos consolar, e para na hora do choro, quando a gente querer um ombro para chorar, de um pai que muitas vezes nós não temos, nós temos de um Deus que recebe nossas orações através do Espírito com gemidos inexprimíveis. Nós nem conseguimos falar como convém, mas o Espírito leva as nossas orações a Deus. Talvez você, pai, precise rever o seu próprio conceito de paternidade e dar mais um pé no freio
do que no acelerador que está para dar atenção aos seus filhos. Talvez você, filho, precise ouvir menos os blogueiros. Desculpa a expressão, mas eu tenho que falar isso. Enviados do inferno para destruir a sua vida com ideologias e falácias do inferno. E vocês precisam ouvir mais os seus pais. E ouvir mais a palavra de Deus, que ela não mudou, não muda e não mudará, porque Deus não muda. Talvez você, filho, está precisando abraçar o seu pai e pedir perdão a ele por seu mau comportamento, por sua desobediência. Talvez, pai, você precisa pedir perdão ao seu filho porque você cobra demais os seus filhos. E os seus filhos lhe veem como Kafka via o seu pai, como um grande ditador, uma pessoa distante, sem acesso. Num livro fantástico chamado Cartas ao Pai, de Kafka, um clássico, que curou meu coração. Eu precisava ler aquele livro para curar a minha alma. Talvez você precise, pai, descer do salto e olhar para os seus filhos como um pai, quando tem um filho pequeno, se abaixa para falar olho no olho. Para ele se sentir segurança, se sentir abraçado. Quando ele não tiver medo, quando ele tiver com medo do escuro, você abraçá-lo do tamanhozinho dele. Talvez nós precisamos resgatar os valores juntos, aprendendo, quebrando a cara, mas ouvindo os conselhos de Salomão, que quando escreveu esse provérbio aqui, ele já era um velho, de idade avançada, mas que tinha passado por grandes percalços na vida por causa dos seus próprios erros, e aí resolveu escrever: olha, esse caminho aqui não é um caminho correto. O caminho correto é esse. Porque eu passei por esse, eu quebrei a cara. Então cuidado com esse, vigia esse caminho aqui e vai por esse aqui. Esses conselhos continuam aqui, gente. Estão aqui na palavra de Deus. E por que nós temos desprezado tanto a palavra de Deus? Será que é porque não lemos? Será que porque o nosso coração secularizou demais e esfriou demais? Será que porque estamos distantes de Deus demais? A minha oração é que, com tudo que a gente fez aqui, hoje de manhã eu estava dizendo para o pessoal, dizendo, a gente nunca fez um culto em homenagem ao Dia dos Pais. Sempre a gente faz homenagem ao Dia das Mães, Dia das Mulheres. Ótimo, eu gosto, fantástico. E a gente tem que fazer mesmo, tem que honrar mesmo. Mas um culto especial dos pais a gente nunca fez. Como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Talvez chegou a hora de a gente resgatar a paternidade nas nossas casas. Resgatar o valor da paternidade. Entendendo que Deus escolheu se revelar de uma maneira. E a maneira cristã, o nome cristão para Deus é Pai. Entendendo que o próprio mundo está clamando por isso. Ao ponto de um homem escrever um filme, roteirizar um filme, totalmente falando sobre paternidade. Onde os super-heróis, que são humanos, para avançarem na vida, precisam ouvir a voz do Pai. É o super-homem ouvindo a voz do Pai, dizendo, chegou a hora, filho, vá lá. É a sua vez. Onde Ciborgue precisava ouvir a voz do Pai. Você é especial. Você tem uma missão, filho. Vá em frente. É onde o Flash vai na prisão visitar o pai e o pai diz assim, olha, meu filho, ele conseguiu. Meu filho, ele conseguiu. Onde o Batman vai para o meio das trevas, para ser luz no meio das trevas,
apesar de ter tido um pai assassinado. Talvez nós precisamos resgatar o valor da paternidade. Nas nossas casas, nos nossos lares. Não é porque tivemos uma paternidade ruim que eu tenho que ser um pai ruim. Não é porque eu nunca recebi um abraço que eu não tenho que dar um abraço. Não é porque eu nunca recebi um beijo que eu não tenho que dar um beijo. Não é porque eu nunca recebi um te amo do meu pai que eu não tenho que dizer eu te amo, meu filho. A maldição tem que parar em algum lugar. E Jesus me encontrou. E o Deus Pai Salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o meu Pai e Ele me ama. E eu amo e eu abraço e eu reconheço que eu estou errado, mas eu abraço e eu beijo meus filhos. A gente precisa mudar essa história, gente, para Satanás não se andar no nosso meio como tem se andado. Amém? E que vocês assistam o filme de 4 horas. Dividem em séries, meia hora, o filme é todo dividido em partes. De repente você é um bom programa para sua família. E o Warner, que estiver assistindo aí, HBO, Max, nos ajude na construção da nova sede. Porque a propaganda foi grande. Amém? Vamos orar, queridos. Se você tiver com seu filho aí de lado, dá um cheiro nele, ou sua filha, dá um abraço nele. Vamos orar abraçados aí. Pai Santo, nós queremos te agradecer por tua palavra. E nós queremos pedir perdão. Pedir perdão porque nós estamos passando por uma batalha espiritual, como igreja, como mundo. E muitas vezes nós temos cedido, Pai. Nós temos cedido. Nos ajuda a resgatar o valor da paternidade dentro das nossas casas. Tem pais que fogem da obrigação de ser pai, do simples fato de trocar uma fralda do filho. Acha que é serviço de mulher. Que história é essa? Você não é pai e você não fez? Por que você não pode trocar uma fralda? Que ridículo isso. Mas tem pais que têm esses argumentos surreais que não dá para entrar na minha cabeça. De pais que precisam aprender a perdoar os seus pais, perdoar suas histórias, para continuar uma nova história. Apesar dos traumas, das lutas que carregam, dos sofrimentos, das dores que carregam, dos machucões, dos arranhões que carregam, das cicatrizes que carregam, eles podem construir uma nova história. Porque eles têm um Deus que é Pai. E que escolheu se revelar como um Pai. E que o nome cristão para Deus é Pai. E nós somos filhos. E Deus quer restaurar a nossa identidade, a nossa dignidade, para estar junto dos nossos filhos. Abençoando os nossos filhos, amando os nossos filhos, beijando os nossos filhos, abraçando os nossos filhos, disciplinando os nossos filhos, inculcando sabedoria da palavra nos nossos filhos, para que quando eles cresçam, a palavra já tenha sido inculcada nas suas mentes. E que onde quer que eles pisem, eles possam ser sal da terra e luz do mundo, porque por mais que as ideologias cheguem, elas são víboras que apenas nos assustam, que apenas nos causam medo. Mas essas ideologias todas cairão por terra, porque as trevas não prevalecem nem prevalecerão contra a luz. Abençoa nossos filhos, Pai.
Abençoa as famílias que talvez aqui da igreja estão sofrendo com adolescentes que estão atribulados de tanta informação na sua mente, de tanta cobrança, de tanta informação, tanta informação, tanto ensino, mas o simples, às vezes, o básico não sabe. Abençoa as mães que estão chorando por filhos. Abençoa as famílias que estão perdendo os filhos adolescentes para o mundo, para as drogas, para suicídio. Abençoa essa família que perdeu o filho essa semana e que está chorando horrores, que impactou não só aqui o Rio Grande do Norte, não só a cidade de Parnamirim, Natal, mas o Brasil inteiro. Por causa da violência na própria internet. Falta de limites. Nos ajuda como pai a ter sabedoria para ensinar sabedoria aos nossos filhos e com sabedoria saber dizer sim, saber dizer não, mas também saber ensinar o Evangelho. E quando eu falo ensinar o Evangelho, não é ensinar religiosidade. É ensinar o Evangelho que transforma vidas. Porque religiosidade só constrói casca podre. Mas o Evangelho transforma vidas e muda histórias. Pai, abençoa esses pais aqui, imperfeitos. Eu, como um pai completamente imperfeito, por tantas vezes me sentindo culpado, talvez alguns pais aqui com o peso da culpa. Tira esse peso da culpa dos nossos corações. Põe graça, derrama graça, Pai, derrama luz nos nossos corações. Para que a gente possa recomeçar e para que nos nossos lares, na nossa igreja, na nossa história, nas nossas vidas, possa haver um resgate da verdadeira paternidade. Porque quando resgatamos a paternidade, nós estamos resgatando o Evangelho dentro do nosso lar. Nos ajuda, Deus. Abençoa os filhos que estão aqui. Abençoa jovens, crianças, adultos. Abençoa aqueles que tiveram boas relações com pais, boas memórias. Aqueles que tiveram memórias ruins, consola os corações de todos eles. Aqueles que não têm mais pai e que perderam seus pais já por muito tempo ou pouco tempo, consola esses corações. Mas que esses amados possam entender o valor de Deus como um pai. E Deus restaurando a sua identidade, a sua dignidade. Que nós não saiamos daqui hoje com o coração apenas marejados de lágrimas por um momento de emoção, mas com a convicção de que nós somos filhos e que nós temos um pai. Deus é o nosso Pai. E no nome do seu Filho, eu oro agradecendo por todos os pais aqui, que sejam abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém.